Filipenses capítulo 3, verso de número, vamos do 12 ao 14, ok? Quantos acharam, digam amém. Eu vou pedir para você, caso você tenha outra leitura, que você preste atenção na leitura que está na tela, porque essa é a leitura de melhor compreensão do que eu quero falar. Diz assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E você diz amém. Amém. Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Veja, ele não diz duas coisas. É interessante isso, porque ele fala de duas coisas, mas ele diz: eu faço uma coisa. Porque você não pode, preste atenção nisso, fazer uma coisa, que é avançar para o alvo, sem fazer uma coisa dividida em duas partes. Não entender isso, não vai entender mais nada. Ele diz: para que eu avance para o alvo, eu faço uma coisa dividida em duas partes. Eu me esqueço das coisas que para trás ficaram. Mas se eu me esqueço e não avanço para o que está diante de mim, não adianta. Porque se eu não tenho nada à minha frente para que eu ocupe a minha cabeça, eu volto para ocupar a cabeça com o que passou. E a melhor forma de ocupar a cabeça e esquecer do que passou é vendo algo para frente. Mas como que eu posso avançar para frente se também eu fico preso no que houve? Então, você não pode fazer uma coisa, vencer depressão, se você não tem visão. E a falta de visão vai te trazer depressão. Então, eu faço uma coisa dividida em duas partes. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Quem entende isso, diga amém. Diga para alguém que está do seu lado: continue avançando. Pai, nós te pedimos, abençoe-nos, fale conosco, abençoe tudo, abençoe cada um dos teus filhos e filhas que hoje estão aqui conosco para celebrar o teu corpo, o teu sangue, agradecendo por um mês de vitórias. Mas eu peço, dá-nos uma palavra que venha em direção ao próximo mês, para que nós possamos andar cada vez mais dentro da tua vontade, seguindo para o propósito que o Senhor tem estabelecido para a nossa vida. E tudo isso crendo o que o Senhor fará. Eu já te agradeço em nome de Jesus. E você diz amém. Tome o seu assento e pegue aí a caneta, pegue o papel. Eu acho que você vai abençoar muita gente com o que você vai ouvir hoje. Provérbios capítulo 13, verso 12, faz uma declaração que eu falo muito com você. Se você parar para prestar atenção, você percebe que eu sou um pastor que foco em alguns textos selecionados. Eu foco em muitos textos porque são textos que falam sobre quase tudo na tua vida. Em Provérbios 13, capítulo 12, fala que a alma é adoecida quando a esperança é adiada. A Bíblia diz o seguinte, que a esperança adiada, ela adoece a alma. Significa que quando você cria uma esperança, quando você tem um desejo, e essa esperança não é concretizada, a sua alma fica doente. Agora, o que é a alma? A alma não é o seu espírito. O seu espírito é quem você é. O seu espírito é o que é eterno, a sua alma também, mas a sua alma é aquela parte média, está entre o teu espírito e o teu corpo. Sua alma são os seus pensamentos, é a sua mente ou o seu coração. Você sabe que quando a gente fala de coração, a gente está falando de mente, porque na verdade você não sente com o coração, você sente com a mente. Mas é que existe uma correlação, porque quando você sente medo, o medo vem aqui, mas você sente
o coração acelerando. Quando você sente alegria, você sente aqui, mas você sente o coração acelerando, porque é algo que está conexo. Então, na Grécia Antiga, eles achavam que o pensamento era aqui, mas na verdade é a alma, ok? Então, a Bíblia diz que quando você tem uma esperança tardia, atrasada, quando você espera que algo aconteça, isso não acontece, a sua mente fica doente. Agora, uma mente doente é simplesmente uma mente que não tem pensamentos de avanço. Ela é uma mente entorpecida. Porque quando você está doente, o principal sinal da tua doença é que você não quer levantar, não quer avançar. Você quer ver alguns sinais de pessoas que estão com a alma doente? Pessoas com a alma doente são pessoas que já não vivem mais. Porque viver não é respirar. Viver, na verdade, é você evoluir, é você avançar, é você seguir cada dia mais para algo melhor. Se você não compreende que viver vai além do respirar, você não compreende que uma vez que você já não tem mais razão para avançar, a maioria das pessoas tiram a sua vida, porque a vida, ela tem que ser vivida em um ritmo, avançando. E pessoas que estão com a alma doente, são pessoas que todo dia é a mesma rotina. Elas já não procuram alcançar mais nada, elas não sonham com nada grande, elas não têm uma esperança. E eu nem sei por que elas vêm na igreja. São pessoas que todo dia é a mesma situação. Elas vão para a cama sem esperança para o outro dia, acordam sem nenhuma agenda, sem nenhuma programação, acordam sem saber o que fazer, acordam sem saber no que vai dar. Elas vivem num modo de sobrevivência, no qual tudo que elas fazem é trabalhar e resolver problemas para sobreviver, mas romper limites, melhorar de vida, elas já não querem mais, porque elas no passado tentaram melhorar, mas a esperança foi frustrada, e a esperança atrasada adoece a alma. A esperança, quando ela não é cumprida, te deixa com pensamentos de desistência. Ela deixa você vivendo num ciclo repetitivo, no qual cada dia novo é igual ao dia anterior. Passa ano, é a mesma vida, são as mesmas férias, são pessoas entediadas e chatas, não querem sair de casa, quando saem só vão para os mesmos lugares. E o pior é que esse tipo de pessoa, além de não querer nada novo, não fala nada novo, não tem novas metas, vive presa num mundinho repetitivo, chato. E aí a gente que ama essa pessoa sofre, porque é difícil você sofrer alguém com a mente adoecida. É difícil você amar alguém com uma mente adoecida. Para mim, uma das coisas mais difíceis em relação a pessoas é você ter que lidar com pessoas com a mente doente. E eu não estou falando, pelo amor de Deus, de qualquer distúrbio, pelo amor de Deus, estou falando de pessoas que decidiram entrar em depressão, porque depressão é uma coisa que, se você não decide entrar, você cede. Você não pode ser levado a ela simplesmente porque o diabo quer. Você dá brecha, ela te domina, porque você perde a visão de coisas melhores, e aí você vive preso no que aconteceu. Sabe, eu não sei se você já percebeu, mas quando você tem uma pessoa doente na sua vida, que vive uma vida de indiferença e apatia, aquela pessoa que não quer nada, tudo que você quer, ela não quer, e se ela não quer, além dela não querer, ela desanima você de querer. Esse tipo de pessoa tem uma necessidade de ser ajudado, de ser amado, mas que não pode ser realizado. Por quê? Porque você não consegue ajudar essa pessoa. Porque, irmão, pessoa depressiva normalmente é uma pessoa dificílima de lidar, porque dependendo do estágio da depressão, você se faz leitão para mamar deitado e não dá para arrancar você dela, porque você pega os demônios no outro dia com a mão. Estou falando isso aqui sério, você tem que ouvir isso aqui. A gente ora para os demônios ir embora, mas você continua se vitimizando. Você continua tendo uma perspectiva de você que não tem nada a ver com a perspectiva de Deus. Aí a gente, para proteger a nossa vida, a gente tem que se afastar de você, mesmo te amando. Por quê?
Porque te amar faz a gente sofrer. Porque toda vez que, oh meu Deus, toda vez que a gente tenta arrancar você dessa, a gente estende a mão para te puxar, mas a gente acaba caindo no buraco com você. Porque a gente passa 1 hora ligando, falando com você, e aí ao invés de a gente sair melhor, a gente sai pior. Oh meu Deus, fica comigo. Então é complicado se amar, irmão, uma pessoa depressiva. Uma pessoa que decidiu que não vai largar problemas, vícios passados. É difícil. Não estou falando para você largar a mão dessa pessoa, só estou te falando que é difícil. E você tem que entender o que é difícil. Porque essa pessoa está com a mente adoecida. Ela esperou tanta mudança, que porque ela tanto desejou e não alcançou, hoje ela entrou num modo onde ela neutralizou o desejo de avançar, ela fez paz com a miséria. Aliás, ela está doente há tanto tempo que para ela, veja, para ela não tem mais senso do que é bom. Porque a gente, quando vê alguém doente, a gente vê a pessoa sofrendo, a gente vê a pessoa ali acamada, tendo dores. A verdade é que tem médico que eu sei disso, tem tipo de doença que se a pessoa ficar por muito tempo nela, a pessoa perde a noção do que é viver melhor, porque o corpo ele se adapta àquela situação e para a pessoa é normal aquilo. Irmão, tem gente que é normal acordar todo dia sem saber o que fazer, ir para a cama sem nenhum plano para amanhã, viver dia após dia, ao Deus dará. Não tem o alvo, não tem o objetivo. E o pior é que eles não compreendem que fica difícil amar eles assim. A maioria dos casamentos que entram em colapso porque você tem uma pessoa que se apaixonou por outra, pela atração física, e a outra também se apaixonou pela beleza física, mas uma dessas duas partes pensou no coração que aquela era uma pessoa que tinha uma mente sadia, que queria viver melhor, que queria alcançar algo melhor. Aí se casou com alguém que tem uma alma doente, e toda vez que essa pessoa tenta alcançar algo maior, essa outra vem e joga um balde de água fria e apaga o fogo. Não, mas você sabe que não vai dar certo. Não, mas você viu fulano. Não, mas o mercado está saturado. E aí é complicado. Aliás, pessoas com a mente adoecida, pessoas com a alma adoecida, se tornam fofoqueiros. Porque eles não têm nada para poder alcançar. Eles não têm uma visão, uma esperança. Então eles passam a vida correndo atrás da vida dos outros. E todo fofoqueiro é invejoso. E inveja é um sintoma que é fruto da falta de fé. Porque inveja é você crer que, é você na verdade não crer que Deus pode fazer por você o que Deus fez pelo outro. Então você tem raiva por quê? Porque você vê uma vida melhor, um casamento melhor, uma saúde melhor, uma casa melhor, você tem raiva porque você fala, Deus não pode fazer por mim o que Deus fez por ele. Se você não vigiar, você não vai compreender que uma das coisas que o diabo mais quer arrancar de você é a sua visão. Diga para alguém que está do seu lado, o diabo está atrás da visão, irmão. Veja, minha pergunta hoje para você, antes de eu começar, é bem simples. Responda para você mesmo. Você perdeu a paixão em viver? Porque viver tem que ter paixão. E tem gente que perdeu a paixão em viver. Tem gente que virou um zumbi, virou uma estátua. É a mesma rotina. Irmão, é simples, tem gente aqui que você está parado na tua vida há anos. Nada muda. Porque você decidiu. Não é o diabo. Você decidiu abrir mão de uma visão porque você não compreendeu que você tinha tudo que precisava para pagar o preço, para viver ela. Você se fortaleceu tão pouco em Deus que no primeiro vento você foi embora. Eu não estou dizendo para você que depressão é sinônimo de falta de relacionamento com Deus, mas também estou dizendo, as pessoas que eu mais vi sofrerem disso eram pessoas que trabalhavam na igreja, no ministério. E as que eu mais vi sofrerem disso, tinham tempo para todo mundo, menos tempo para você, para si mesmo. Oravam por todo mundo, não oravam por si. Resolviam o problema de todo mundo. Estudavam a palavra para pregar para todo mundo, não estudavam para pregar para si mesma. Então é complicado, porque hoje é fácil você colocar a culpa no diabo. E sabe por que você coloca a culpa no diabo? Porque você não acredita que você pode resolver isso.
Aí você faz terapia, faz uma pancada de coisa e nada muda. Vira e volta a ansiedade, volta a depressão. E isso é uma simples questão de visão. A Bíblia diz que sem visão o povo perece. O seu corpo ele não manda em você. Pare de achar que o teu corpo ele tem uma tendência. Eu conversei uma vez com um pastor, ele fez uma pesquisa, eu falei, faz uma pesquisa. Ele é um psicólogo renomadíssimo. Eu falei para ele, ele defende a tese de que a pessoa ela entra em depressão pelo corpo, pela questão química. Eu falei, então faz uma pesquisa com toda mulher que entrou em depressão pós-parto e vai ver se não entrou alguma coisa no ouvido, na cabeça dela, durante o parto ou durante a gravidez, para ver se não foi isso. Não tem como, o seu corpo ele não tem poder de mandar em você. Ele pode quando você cede. E não tem uma pessoa aqui que não sofre traumas no qual tentam te levar à ansiedade. Ansiedade é ficar desesperado demais com o amanhã. Depressão é ficar preso demais no outro, no ontem. Opressão é o pior deles, na minha opinião, porque é a opressão que vai te levar para os dois. A opressão é o que você enfrenta hoje. E você tem que vencer todo dia. Opressão é o jardim de Getsemane. É o diabo colocando na tua cabeça uma coisa e você sabe, opressão a gente passa direto. Oprimir, tentar deixar você para baixo. Depressão é quando você já está. Ansiedade é quando você, ao invés de estar preso no passado, está preso no futuro. É o oposto. E o problema é que a gente pensa que isso não está acontecendo com a gente, porque a gente vê alguém em depressão ou em ansiedade e pensa que aquilo é ser. Meu querido, se você está vivendo uma vida no qual você não faz mais planos, você não tem um plano para mês que vem, você não tem um plano para essa semana, você já está com a mente adoecida faz tempo. Porque se você vai dormir e desperdiça cada dia pensando no amanhã e não maximiza o dia, Jesus nunca ficou preocupado com o amanhã, ele ficava preocupado com o hoje. Ele falava, é importante que o Filho do Homem faça as obras enquanto é dia. Ou seja, eu tenho que fazer hoje o que dá para fazer hoje. Ele disse, deixe para cada dia o seu mal. Olhe para o dia, aumente o dia, amplie o dia, e você vai ver que o ontem e o amanhã não tem domínio sobre você. Mas isso é uma coisa, irmão, que você não faz rápido e vai durar para sempre. Tem gente que acha que essas coisas são como cirurgia. Você faz uma e resolve o problema para sempre. Não, irmão, isso aí é uma questão de disciplina. É uma questão, por isso você tem que vir na igreja. Porque você tem que viver uma vida regrada, no qual você está sempre matando a tua carne, disciplinando você, para não dar ouvido ao que está todo mundo falando, ao que a situação está dizendo, para que você continue avançando para o alvo. Quem entende isso aqui, diga amém. Amém. Minha pergunta é, se você parou de desejar algo maior, por que você vem na igreja ainda? Por quê? E não diga que você tem o desejo de algo maior se você não está fazendo nada. Porque só sonhar não diz que você está querendo alcançar isso. Veja, a Bíblia diz o seguinte, que fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que se não veem. Em outras palavras, fé é simplesmente isso. Fé não é sentimento. Fé é uma atitude que você tem para cumprir um sentimento. Qual? Esperança. Esperança, né? Fé é o fundamento. Quando você sabe que um edifício vai ser construído pelo fundamento, você vê a fundação e você sabe, eles têm esperança de ter um prédio. É exatamente isso. Fé não é sentimento, fé é uma atitude. E a maioria das pessoas acha que tem fé, mas elas não têm fé, elas têm esperança. Elas querem alcançar uma vida, elas querem alcançar algo. Porém, para você alcançar isso, você tem que ter fé. Fé é você agir da forma de Deus. Fé é você agir na forma divina. Fé é você agir da forma celestial. Fé é você andar na forma que Deus quer que você ande. Fé não é um sentimento, por isso que você não tem fé. Porque você acha que quando você está triste, você não tem fé, mas a fé não tem nada a ver com o teu sentimento. Fé é uma decisão que você toma de fazer o que Deus mandou você fazer, porque você sabe, fazendo isso, eu vou alcançar aquilo. Fazendo o que eu posso, eu vou alcançar o que eu não posso. Por quê? Porque fé é uma atitude para mim ter a esperança. Por que eu vou vir na igreja receber fé se eu não tenho esperança? Pare e pense nisso. Para que você vem para cá receber uma palavra que vai te dar fé se você não tem onde colocar a palavra? Aí você vira um crente morto, porque toda vez que você recebe,
mas não lança, você morre. Qual que é o lugar mais morto do mundo? Mar Morto. Por que o Mar Morto é Mar Morto? Na verdade, lá nem é um mar, é um grande lago. Por quê? Porque lá não tem nenhuma saída, lá é fechado. A água que vem para ele vem do Rio Jordão. E o Rio Jordão tem fonte, ele começa na montanha. Ele é a água que vem descongelando lá do Monte Hermon e ele vem descendo. E aí essa água vai para o Mar Morto, mas porque não tem saída, fica tanto sal concentrado que nada fica vivo ali. Se você vai entrar no Mar Morto, você tem 10 minutos para sair da água. Se você não sair da água em 10 minutos, você sente tua pele doer, mão arder, que você tem que passar hipoglose no corpo inteiro, que você sai dali, você sai dali. Por quê? Porque toda vez que você recebe muito e não lança, só porque você recebeu mesmo algo bom, porque você não lançou o bom, você morre. A igreja está cheia de gente morta, porque vive ouvindo a palavra. Ah, mas a palavra é boa. A palavra ela existe para você aplicar. Se você ouve e não aplica, você fica o quê? Uma pessoa gorda, entalada. Conhece a Bíblia de capa a capa, mas nunca praticou ela, nunca praticou dízimo. E é esse o problema. Do que adianta a gente ficar recebendo, se a gente não está passando para frente? Do que adianta? O que eu quero que você entenda é que vir na igreja existe uma razão. A razão é essa: você tem que receber para você passar para frente. Mas você tem que passar para frente porque você tem uma esperança. Você espera viver algo, e exatamente porque você espera viver isso, você vai aplicar tudo que você ouviu domingo. Então a minha pergunta é: será que de fato você está aplicando tudo que você ouve? Porque se você não está, te garanto, as pessoas vão começar a se afastar de você, porque te amar dói demais. É difícil se relacionar com você. Você é uma pessoa chata, entediada, que não muda de vida, porque você decidiu perder a sua visão. Diz aí para alguém que está do seu lado: não perde a visão, irmão. Sabe, há pesquisas que mostram que toda vez que você tem uma visão, você vive mais. Tempo atrás eu li uma pesquisa muito interessante, que diz que pessoas, principalmente na terceira idade, que tem até mesmo um filhote, um animal de estimação em casa, o simples fato de ter uma outra vida que depende da vida dele, faz com que essa pessoa viva mais. Porque essa pessoa, ela tem algo que incentiva ela a sair toda vez da cama, para limpar o cocô, limpar o xixi, sair para dar banho. Então, quando você tem algo fora de você, que depende de você, não tem como você ficar parado, a menos que você queira, porque isso te incentiva a sair da cama e avançar o tempo todo. Avançar o tempo todo. Você tem que achar uma visão, ouça isso, você nunca vai ter felicidade na sua vida e satisfação, porque você acha que você vai ter satisfação e felicidade quando tiver dinheiro. A maioria das pessoas que tem dinheiro demais não tem satisfação, porque elas não têm nada adiante delas, elas não têm um alvo, uma esperança, onde ser colocada, elas não têm nada que faça elas motivarem, serem motivadas a continuar avançando. Sabe, por que o diabo quer arrancar a sua visão? Por que o diabo quer que você pare de criar objetivos, alvos, sonhos? Porque uma vez que ele arrancar isso de você, você fica uma presa fácil. Sabe, irmão, o diabo tem dificuldade de pegar quem está avançando. O diabo tem dificuldade de pegar quem está andando. O diabo, ele rodeia pela terra, quer dizer que ele anda. E toda vez que o diabo vê uma pessoa parada, que está num ciclo, é todo dia a mesma coisa, é fácil pegar. Mas uma vez que você sempre vai dormir com uma agenda, você acorda com uma agenda, você tem um schedule, você tem um horário, você tem, toda vez que você tem um cronograma, é difícil, meu irmão, você ser uma pessoa tragada por Satanás, porque quando você tem uma razão para avançar, você tem razão para vir na igreja ouvir a palavra, e toda vez que você vem e ouve a palavra, você tem algo para lançar, algo para receber, e aí o diabo, ele corre atrás, ele tenta, às vezes até parece que ele está perto demais, mas porque você está sempre avançando, sempre andando, sempre recebendo palavra, sempre passando a palavra para frente, sempre você vem aqui, ouve a palavra e você vai e aplica a palavra, você muda a tua vida, você muda a tua situação, você muda o teu ciclo. Toda vez que isso acontece, você fica uma pessoa
pessoa imparável. Preste atenção nisso. Quando você vive uma fase onde você parou, é porque você deu brecha. E não é TDAH, não é nada. Você tem que ser uma pessoa ativa, porque a vida não pode ser vivida se você é uma pessoa passiva. A vida não é vivida se você não é uma pessoa passiva. Eu não estou te dando nenhum coach, nenhuma bobagem. Jesus disse: o reino dos céus é tomado por violência. Quer dizer que você tem que avançar, você tem que agir para você alcançar. Eu não vou trazer de bandeja para você só porque você espera que eu prometi para você. Eu prometi para te incentivar. Eu acho que eu nem vou conseguir terminar a palavra hoje. Eu termino à noite, mas fica comigo. Jesus deixou de uma forma bem clara: eu não vou prometer para você para que você fique parado. Eu vou prometer para você para que você saiba que vale a pena você levantar e avançar e possuir tudo aquilo que eu tenho para a sua vida. Quem entende isso aqui, diga amém. Olha para alguém que está do seu lado e diga para essa pessoa: sua falta de fé desagrada a Deus, irmão. Põe uma coisa na tua cabeça, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Agora vamos entender o que a Bíblia está dizendo. Se você precisa de ter fé para agradar a Deus, você só pode ter fé se você tem esperança. Porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fé é uma atitude que você tem para alcançar o que você espera. Se você precisa ter uma esperança para ter fé, e sem fé você não agrada a Deus, significa que quando você não tem uma visão, quando você não tem nada para acreditar em Deus, que Ele é capaz de dar isso para você, de fazer você ver isso, você desagrada a Deus. Por quê? Porque Deus fica te olhando do céu e perguntando: como é que você acha que eu fiz você passar pelo que passou, eu protegi você o tanto que eu protegi, eu investi em você o tanto que eu investi, para você terminar desse jeito? Como é que você não consegue reconhecer que o tempo todo eu estava lá atrás? Você nem estava na igreja, você estava no mundo, você nem era para ter esse lugar que você tem hoje. Aí hoje você tem uma vida boa, você tem uma vida estabilizada financeira, e você não entende que eu lá atrás estava trabalhando para que você agora tivesse uma visão, tivesse algo para colocar esperança e acreditasse que eu vou te levar para lá. Aí quando você não tem algo para colocar a tua esperança, como é que você acha que eu me sinto? Eu me sinto como a mãe que prepara a casa para os filhos, prepara tudo para os filhos, e os filhos não voltam para casa. Você tem ideia, irmão, de que o diabo, ele é tão esperto, que ele fez as pessoas diminuírem a vontade de sonhar, fazendo essas pessoas pensarem que sonhar demais é você ser ingrato. Sem fé você não agrada a Deus. A gente fala muito desse texto, entende pouco. Sem fé você não deixa Deus feliz. Você acha que você deixa Deus feliz quando você canta, irmão? Irmão beija-flor canta, a andorinha canta. Você acha mesmo? Você agrada a Deus quando você tem a capacidade de ter uma visão, de ver algo maior do que você, um sonho, um projeto, e você consegue colocar a esperança de que Deus vai me levar para lá. Quem vai me levar para lá não é o médico, não é a minha saúde, não é a minha força. Quem vai me levar para lá é Deus. Deus, preste atenção nisso, meu Deus da glória. Eu não vou conseguir terminar hoje de manhã. Irmão, você vai assistir hoje à noite, isso aqui, o restante, você vai, amém? Eu vou até metade da palavra, a metade eu vou dar depois. Porque eu não vou dar tudo isso aqui para você sair daqui engasgado, sem entender tudo. Irmão, para e pensa. Você que tem filho, sabe? Vamos pensar de uma forma bem simples. Quem aqui tem pelo menos um filho? Levanta a mão. Quem tem aqui 2 filhos? Fala a verdade. Sua vida, ela virou de cabeça para baixo, em todos os sentidos, bons e até de problemas, depois que você teve seu filho, sim ou não? Tem mais conta para pagar, mas é uma alegria imensurável. Pergunta que eu te faço: quando seu filho chega para você no final do dia, você pode estar cansado, você pode estar a capa do Batman, o pó da rabiola, mas se teu filho chega para você e te pede algo no fim do dia, e você olha para aquele olhar puro, confiante de que você vai fazer isso, você tem dificuldade de fazer? Aí eu te pergunto: teu filho te proporciona uma alegria. Irmão, se um filho te traz tanta alegria, imagine Deus que tem bilhões. As pessoas param de viver o bem de Deus porque elas param de enxergar Deus como um ser bom. Você não vai viver de Deus que você não enxerga dele. Aí você pensa que Deus fica feliz quando você olha para a sua situação e pensa que você vai terminar desse jeito.
depois de tudo que Ele deixou você passar e Ele te livrou só para Ele te mostrar que Ele investiu em você? Eu não posso continuar até você entender o que eu estou te falando. Ou você volta a sonhar e a criar objetivos e a tentar alcançar coisas grandes, ou você vai ficar desagradando seu pai. Você vai fazer orações que Deus não vai ouvir. Por quê? Porque você não tem fé. Você decidiu acreditar que a sua vida vai terminar desse jeito. E o pior, quando você crê que você vai até melhorar, você não consegue fazer a sua parte, porque você tem que fazer a sua parte também. Diz aí para alguém que está do seu lado: só quem tem fé. Pergunta para alguém: não, só quem tem fé que vai dizer para alguém que está do seu lado. Mas que bom, você está obediente, você está ouvindo, maravilha. Diz para alguém que está do seu lado: você entendeu, irmão, ou não? Em outras palavras, se você entende isso, você vai entender. Há uma razão pela qual nos últimos tempos o diabo tem tentado travar você e o teu coração de uma forma muito grande, porque ele quer arrancar de você uma visão, para afastar de você de Deus. Porque que razão você vai ter para continuar vindo na igreja o tempo todo, além da salvação? Que razão você vai ter? Sabe, você pode ser grato em qualquer lugar, você pode ser grato pela salvação em qualquer canto, mas há uma razão para você ficar vindo na igreja. Por quê? Você tem que receber uma palavra. Irmão, vou lhe dizer o porquê que tem gente que não veio na igreja. Porque essa pessoa só é grata a Deus pelo que Deus fez, mas ela não tem uma visão para colocar esperança de que ela vai chegar lá, e ela não consegue vir para cá para receber uma palavra que vai direcionar o próximo passo e o outro passo. Mas quando você entende que é assim que Deus trabalha, você sempre vai avançar. Por quê? Quando você compreende, Deus fez o que fez para que eu chegasse aqui e alcançasse algo maior, a última coisa que você pode fazer é dar ouvido para o diabo quando ele disser para você, através de pessoas ou de situações, que não vai dar mais tempo. E o pior, se der tempo, não vai desfrutar muito. Porque quando o diabo não consegue impedir você de ser abençoado, ele faz você começar a pensar: se eu conseguir, não vai durar muito. Isso aqui é uma palavra profética para alguém que está me ouvindo. Se o diabo está dizendo para você que não vai durar muito, é porque o diabo sabe que o que está para vir na tua vida é o que vai passar para os filhos dos seus filhos. Isso vai ser uma bênção para a sua posteridade. Só quem crê nisso aí, dá uma glória a Deus. Eu vou te dar 3 coisas aqui. E aí, na verdade, eu ia te falar de 7 coisas. Eu vou te dar 3 agora e 5 à noite. Quer dizer, eu vou te falar de 5 coisas, mas eu vou te dar 3 antes de início. E na verdade eram 8 coisas, né? Então eu vou te dar 3 agora, eu te dou 5 à noite, para que você leve isso para casa. Paulo diz o seguinte nesse texto, de uma forma muito simples. Paulo diz: eu sigo para o alvo, eu prossigo, eu avanço. E eu avanço porque eu ainda tenho um alvo a ser alcançado. Se você ler os versos anteriores, Paulo está dizendo: eu sei que eu estou vivendo o meu chamado, o meu propósito, mas eu sei que eu ainda tenho muito mais a viver. E porque eu tenho muito mais a viver, eu me nego a continuar preso no que houve. O que houve? Coisas boas e ruins. Eu me nego a continuar preso nas minhas vitórias passadas. Tem gente aqui que só fala do troféu, não fala do próximo pódio. Olha o que eu fiz, olha o que eu construí. Irmão, o teu sucesso, ele é o que vai vir, porque o que já veio já não é mais sucesso. Por quê? Porque foi uma conquista. Oh, meu Deus. O teu sucesso é o que está por vir, não o que já veio. O que já veio é apenas um troféu. Você tem que ter essa motivação. E é difícil, irmão. Sabe por que é difícil pregar isso aqui? Porque alguns de vocês vivem em volta de pessoas pessimistas, que não têm a fé. Porém, Deus não estaria me mandando aqui para te falar isso hoje, se você não tivesse que ouvir isso, para rever a forma como você convive com essas pessoas, ou quem você colocou do teu lado. Porque, sabe, tem pessoas incontornáveis. São parentes que você não tem como se desviar deles, né? Mas tem algumas que você pode desviar o caminho, você pode se afastar. E o problema é esse: quem você tem que se afastar porque está atrapalhando a tua visão, você não se afasta, porque você ama algumas coisas dessa pessoa e não percebe o mal que ela te causa. E as outras que você não pode se afastar, você não crê que elas não conseguem te afligir se você permanece focado em Deus.
Teu pai pessimista, tua mãe pessimista, teu irmão pessimista, tua irmã pessimista, teu parente pessimista. Qualquer pessoa que não tem fé em você não consegue. Irmão, qualquer pessoa em sua volta não tem poder sobre o teu futuro. Põe na tua cabeça isso. Porque as pessoas dizem que você pode, não tem poder. É você que dá o poder para elas. É você que dá o poder para elas. Paulo diz de uma forma bem simples: eu sei que eu já estou vivendo o meu propósito, mas eu sei que eu ainda tenho muito mais a viver, e eu estou avançando para o meu alvo. Por quê? Porque eu quero viver aquilo o que Deus tinha em mente quando Ele me criou. Sabe, todo mundo aqui tem um propósito. O problema é que muita gente não sabe qual que é o propósito. O seu propósito é aquilo que Deus tinha em mente quando Ele te criou. Quando Deus deu vida para Abraão, Deus via um pai de nações. Quando Deus deu vida para Moisés, Ele via um libertador e um grande escritor. Pergunta que eu te faço: você tem ideia do que Deus tinha em mente quando Ele te fez? Porque se você não tem, o diabo vai te parar fácil. As pessoas que você inveja, que alcançam coisas grandes, é porque são pessoas que sabem do propósito. E você não tem que fazer curso para saber o teu propósito. Um curso pode te ajudar, ler um livro pode te ajudar, mas você na verdade tem que ter a humildade de voltar ao fabricante e perguntar: qual foi a razão do Senhor ter me criado? Por que o Senhor permitiu eu ter a casa que eu tenho, a carreira que eu tenho, a família que eu tenho? Eu estou vivendo o que o Senhor queria que eu vivesse? Ou será que eu tenho os acessórios que o Senhor queria me dar, mas ainda não estou vivendo o que o Senhor tinha para mim? Porque tem gente que valoriza o acessório, mas não entende que Deus deu esse acessório por uma missão. Ele valoriza o consultório, a clínica, a empresa, e Deus está falando: mas isso não é o propósito. Tudo isso aí foi acessórios que eu te dei para te levar para lá. E o problema é que você está tão focado nisso que não entende que tudo isso eu vou aumentar mais se você entender que tudo isso eu vou usar para te levar lá. E quando você não tem um propósito, sua mente adoece. Sua mente adoece. Entenda isso. Saber qual que é o propósito é uma coisa fácil. Você tem que perguntar para Deus. E Deus vai falar com você. E claro, por isso que aquela série, Ouvindo a Voz de Deus, você tem que ouvir ela. Porque aquela série vai te ensinar como que você ouve o que Deus está te dizendo. E se você não tem ideia do que é propósito, você não tem ideia do que é sucesso. Anote para você entender isso. O que é sucesso? O que é sucesso? Alguém vai dizer o seguinte: sucesso é você cruzar a linha de chegada. Outros vão dizer: sucesso é você alcançar o lugar desejado. Eu vou além do que isso. Eu vou te dar duas definições de sucesso, tá bom? Então anota aí, vamos lá. Sucesso é você ver do lado de fora o que você via por dentro. Ok? Essa é a primeira definição. Sucesso é você ver com os olhos o que você via no espírito. Sucesso é você ver no mundo real o que você só via no mundo espiritual. Porém, o que você via no mundo espiritual tem que ser o que Deus vê. Meu Deus da glória. A segunda definição de sucesso é uma coisa bem simples. Sucesso é você viver o propósito para o qual Deus te criou. Qual que é o sucesso da Toyota? São carros andarem? Não. Porque se o carro que a Toyota faz anda, mas o ar-condicionado não funciona, o som não funciona, o airbag não funciona, não teve sucesso. Por quê? Todos os acessórios embutidos não estão funcionando. Volta! Tem que mexer de novo. Sabe? Deus te deu um propósito. Dentro desse propósito, Deus te deu dons, Deus te equipou, Deus te habilitou. Aí você acha que sucesso é usar os dons. Mas o que adianta você usar os seus dons, seus talentos, se você ainda não está avançando para o alvo, para o propósito? Ok, você é um empresário, mas você deveria ser um empresário do reino. Ok, você é um professor, você deveria ser um professor do reino. Ok, você é uma mãe, você deveria ser uma mãe do reino. Você deveria ser uma pessoa que através do que você faz, você ensina como que o reino de Deus é. Mas você não consegue fazer isso. Quando faz muito mal feito. Por quê? Porque você não entende que foi essa a razão pela qual Jesus te deu vida. E o pior é que você acha: não, mas eu estou tendo sucesso. Meu irmão, você não está tendo sucesso. Você está desfrutando do acessório que Ele te deu para usar para o teu propósito. Ah, mas é que o senhor não sabe a casa que Deus me deu. Ô cabeção,
A casa que Deus te deu era para você descansar mais, para você ter mais ideia, para você renovar mais a tua força. Não era para você ficar lá parado, lá, igual uma bananeira e não vindo na igreja. Era para você abrir um GF lá também. Glória a Deus. Agora ninguém dá glória a Deus, né? O problema é que você pede, Deus me dá. E aí Deus vai perguntar, vou te dar, por quê? O que a Bíblia diz? Eu li para você quarta-feira. Se você pede e não recebe é porque você pede mal. Ah, mas o que eu pedi é bom. Mas o motivo é mal. Você pede para você desfrutar. Quando Deus for a prioridade, Deus vai te dar o que Ele te prometeu quando você entender que o que Ele te prometeu é para Ele, não para você. Ok? Deus vai te dar o que Ele te prometeu quando você entender que o que Ele te prometeu é para Ele, não é para você. Ele não te prometeu esse trabalho para você, Ele não te prometeu essa empresa para você, Ele prometeu isso que vai ficar na tua mão, mas isso tem que servir o reino dEle, e para de fazer bobagem e ficar só dizimando e ofertando, porque se tudo que você acha que fazer no reino é ofertar e dizimar, você está errado. Ofertar e dizimar não é você fazer nada no reino, é você ser grato a Deus pelo fato de Deus ter colocado você no reino. Eu estou acabando aqui com a tua mente minúscula que não consegue enxergar. Há uma razão para o diabo estar lutando contra você. Ele está usando o teu filho complicado, ele está usando o teu casamento, ele está tentando parar você através de várias coisas que é para você não enxergar o propósito. Olha para alguém que está do teu lado, dá um sacolão, né? Dá um saco, sei lá, dá um soco, dá um tapa, mas sacode alguém e fala, irmão, você está entendendo que é um propósito, irmão? Há um alvo maior, há uma razão para Deus ter te dado vida, há uma razão para Deus ter te dado esse corpo, há uma razão para Deus ter te dado essa casa. Deus, Ele investiu em você demais para você agora achar que tudo que você vai fazer é desfrutar do lucro. Pelo amor de Deus, cansa. Quando você ora a Deus pelo seu propósito, o que o Senhor quer que eu faça? O senhor quer, vamos lá, para a gente avançar. Quando você for fazer essa oração, você tem que entender duas coisas. Primeiro, aprenda como você faz essa oração. A tua oração não pode ser simplesmente, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Tua oração tem que ser, tudo que o Senhor me deu, eu estou usando corretamente para fazer o que o Senhor me deu vida. Porque será que eu não estou entendendo que o Senhor é igual? O Senhor é igual um bom investidor da Bolsa de Valores. Investe na baixa para lucrar na alta. E o Senhor investiu para mim, em mim pesado, quando eu estava lá embaixo. O Senhor foi me dando coisas, e agora que eu estou subindo, será que eu não estou entendendo que o Senhor quer me usar agora? Você tem que compreender isso, porque se você não compreender, você nunca vai descobrir se você teve sucesso. Como é que você pode dizer que teve sucesso na vida, se você não sabe qual é o seu propósito? Porque sucesso é você viver o que Deus tinha em mente quando Ele te criou. E Deus tinha em mente que tudo que Ele colocou em você iria funcionar perfeitamente para que você chegasse lá. Agora vamos lá, você tem dons que você não usa, porque você acha que é bobagem. Talvez você cozinha bem, talvez você é uma pessoa carismática, talvez você é uma pessoa paciente, talvez você é uma pessoa organizada, administradora, e você não leva tudo isso a sério. Só que você tem ciência do teu chamado, do teu propósito. Do que adianta o carro estar andando, se ele não está usando todo o dispositivo nele? Sabe, se você não consegue ver que na tua vida, tudo que Deus te deu, tem que convergir para um fim, você nunca vai usar na plenitude, nunca vai desfrutar o máximo de tudo que Deus te deu. Ele te deu filhos, não foi pensando em você. Você teve um caso sexual com a tua esposa, mas foi Deus quem permitiu a semente penetrar. Então, quando a gente compreende isso, a gente entende que para mim avançar para o alvo, eu preciso fazer duas coisas, que na verdade é uma. Por quê? Porque eu não posso fazer uma coisa sem fazer a outra. Eu não posso avançar e alcançar o que eu tenho que alcançar, se eu não esquecer o que passou. Mas a única forma de eu me esquecer o que passou, é se eu tiver algo que eu quero alcançar. Porque se eu não tiver nada na minha frente, eu vou voltar e ficar preso no passado. Então eu preciso fazer um ritmo. Alcançar e esquecer. Alcançar e esquecer. Alcançar e esquecer. Alcançar
e esquecer. Você está orando para Deus fazer você esquecer, perdoar, larga um monte de palhaçada. Pega a tua visão, ore a Deus, peça para Deus te mostrar o que Ele tem para a tua vida. Ele vai te responder rápido se você orar corretamente. E aí, uma vez que Deus te mostrar o que Ele quer fazer na tua vida, você vai ter uma razão para esquecer tudo que fizeram com você. Você vai ter uma razão para poder esquecer tudo que você passou. E aí você vai conseguir avançar, porque você sabe, eu passei por tudo isso, mas nada se compara ao que está por vir. Eu perdi muito, mas nada se compara ao que está por vir. Eu no teu lugar tinha dado um glória melhor do que você, mas lá vai. Me traíram, mas a alegria que está proposta diante de mim é muito maior. Me venderam, mas o que Deus está para fazer é melhor. Eu perdi, mas o que Deus está para fazer é melhor. Eu me lasquei, eu dei com os burros na água, mas tudo aquilo foi na verdade um aprendizado para que eu chegasse lá e não perdesse aquilo. Então Deus permitiu eu perder algumas coisas lá para que eu aprendesse a cuidar bem, não perder algumas coisas ali. Oh meu Deus da glória, Deus permitiu eu sofrer algumas coisas lá para que eu não sofresse algumas outras coisas ali. Deus permitiu que eu passasse por algumas situações lá para que eu não passasse por outras situações ali. Então tudo que eu tenho que fazer não é avançar, mas é largar e avançar, é seguir em frente, mas esquecendo do que houve. E eu não posso esquecer do que houve se eu não tiver uma agenda toda noite, se eu não for dormir toda noite dizendo amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer isso, e quinta-feira isso, e sexta-feira isso, e sábado isso, e novembro isso, e dezembro isso, e janeiro isso, e fevereiro isso. Se você não tem uma agenda, o diabo vai te parar fácil. Vai! E não dá pra gente libertar você desse demônio, porque a gente liberta você dos demônios hoje, você pega eles amanhã. Como é que você pode libertar uma pessoa da ansiedade, da depressão, se ela vive uma vida de indisciplina? Disciplina, uma coisa que você não gosta de ouvir. Disciplina. Eu não sou disciplinado com o meu corpo, mas sou disciplinado com o meu espírito. Faça chuva, faça sol, eu estou aqui pregando. Você pode esperar de mim estar aqui. Aonde você vai chegar? Você tem disciplina nessa área ou não? Qualquer coisinha, pisa no teu carro, você já não vem para a igreja. Vai embora da igreja qualquer coisa. Como é que você pode esperar uma grande coisa se você não tem uma grande disciplina? Uma grande disciplina vem do fruto do Espírito maduro. Sabe quando é que eu sei que você tem disciplina? Quando eu consigo ver que você está no meio de um monte de gente que te inveja, que te odeia, e você está de boa comendo o teu banquete. Porque como que você pode ter um banquete preparado na presença dos seus inimigos, se você ficar discutindo com o teu inimigo e não desfruta do banquete? O sinal de que você está discutindo com o teu inimigo e não está desfrutando do teu banquete é que você não amadureceu no fruto do Espírito. Você não tem domínio próprio, você não tem paciência, e o pior do que tudo, você não tem fé de que nada do que eles fizerem pode atrapalhar você de continuar sendo abençoado. Antes de eu terminar, eu vou te dar 3 coisas para que você avance e se esqueça. Antes de eu continuar, acha pelo menos 3 pessoas, diga para 3 pessoas: avança, irmão, avança. Avance, porque você precisa viver a plenitude do que Deus te prometeu. Avance, avance. 2 coisas que vai acontecer com você se você não souber o seu propósito, anote. 2 coisas. 2 coisas. Eu ainda estou na metade da palavra, vou terminar o resto da noite. 2 coisas. Primeiro, se você não sabe o propósito que você tem, a razão que Deus te criou, o que Deus tinha em mente quando Ele fez você, primeiro, você vai fugir do que não tem que fugir. Porque você acha, eu não dou conta. Que dia que você foi doido de olhar para a panela e falar: será que ela aguenta ficar 10 horas no fogão? Que dia que você fez isso? Nunca. Porque você sabe, ela aguenta. Ela foi feita para isso. Sabe por que Deus não está desesperado com o teu desespero? Porque Deus sabe, eu te construí para suportar isso. Você está, eu não aguento, Deus está falando, mas eu não vou melhorar. Por quê? Porque se você soubesse o que eu tinha em mente quando eu te fiz, você entenderia, eu te fiz pensando no fogo que você ia passar, eu te construí pensando nas águas que você ia ter que ultrapassar, eu te fiz pensando exatamente no dia mau. Então eu te equipei, te coloquei numa igreja séria, te coloquei do lado de pessoas boas, e aí eu não estou desesperado com o teu desespero, porque eu já sabia. Você dá conta? Olha para alguém, só quem sabe disso, dá um recado para o diabo lá fora. Olha para as pessoas e diga: irmão, você dá conta, irmão. Para
Para de graça, para de se fazer de leitão e mamar deitado. Se você está orando e está esperneando, e está gritando, e está rodando, e Deus não está resolvendo, é porque Deus sabe, eu não posso resolver o que eu te dei graça para suportar e para vencer. Eu te fiz pensando nisso, eu te fiz para suportar isso. Eu fiz a panela para poder suportar o fogo, e eu fiz você pensando nela. Oh, meu Deus da glória, meu Deus da glória. Ele te fez. Segunda razão, segunda coisa que vai acontecer, se você não sabe o teu propósito, além de você fugir do que não precisa, você vai querer o que você não precisa. Sabe por quê? Cada um tem dons de acordo com o propósito. Então, se alguém pode fazer mais coisas do que você, é porque o propósito dessa pessoa não é o mesmo que o teu. E aí você inveja essa pessoa e fala: se eu tivesse o que ele tem, se eu fizesse o que ele faz, o que ela faz. Mas você não tem um propósito dele. A missão que Deus tem para você aqui embaixo não é a missão dele. Você vai se sentir intimidado com o dom das pessoas, ameaçado de perder o teu espaço, porque você não sabe qual que é o teu objetivo, o teu propósito, o teu alvo. E aí você acha: poxa, ele tem mais do que eu, vou perder o meu lugar. Claro que não. Ele tem um propósito diferente, você tem o seu. Quais são as duas coisas que você tem que fazer? Você tem que fazer, primeiro, um esquecimento. Segundo, um avanço. Primeiro, um esquecimento. Segundo, eu avanço. Eu vou terminar agora. Paulo está dizendo, em outras palavras, irmão, você tem que vir hoje à noite, que hoje à noite vai ser maravilhoso. Ou então assista, pelo amor de Deus, assista, você tem que assistir. Se você não assistir, você vai pegar a comida pela metade. Não é a sobremesa, você comeu a entrada e não pegou a feijoada. E a pior coisa de vocês, que são tudo maluco, que vai na churrascaria e come salada e deixa a carne para depois. Vocês são malucos, vocês são esquisitos, vocês não batem bem da cabeça, tem que expulsar esse espírito de perturbação. Vai para a churrascaria para comer sushi. E aí o principal: não precisa. Por que foi lá então? Paulo está simplesmente falando isso. Eu sei que antes eu não tinha um propósito, eu era um perseguidor de cristãos. Hoje eu estou vivendo meu propósito, mas eu sei que eu ainda tenho muito mais me esperando, e que para isso eu tenho que melhorar, para mim poder avançar. E para mim chegar lá, para mim chegar no alvo, eu tenho que alcançar o que está. Veja, o meu alvo não é alcançar, o meu alvo é chegar lá, mas para chegar lá eu tenho que alcançar algumas coisas diante de mim. Eu vou falar hoje à noite com você de 5 coisas que você tem que alcançar para chegar lá. Mas além de alcançar o que está diante de mim, veja, o objetivo não é alcançar, o objetivo é chegar lá. Ou seja, o objetivo não é eu pegar, o objetivo é colocar os pés, entendeu? É eu viver. Eu tenho que alcançar, mas ao mesmo tempo eu tenho que esquecer. Aí eu vou falar aqui agora de 3 coisas que você tem que fazer para você suportar o passado, ou então superar. A primeira coisa que você tem que fazer para superar o teu passado, porque sabe, já viu aquela pessoa que ela não consegue esquecer o que houve? Quando eu tinha 12 anos, roubaram o meu gatinho. Aí quando eu tinha 15 anos, eu tive uma festa. Aí com 18 anos, meu namorado me meteu um chifre, peruca de touro. Eu não fiz a formatura da faculdade, não tinha dinheiro. E eu, sei lá, não larga. E o pior é que a gente vai se afastando dessas pessoas e elas ficam com raiva da gente. Você não me ama? Não, é que eu te amo, é que é difícil demais lidar com alguém que está morto, enquanto eu estou vivo, eu estou tentando alcançar e você está preso. É complicado isso, eu estou falando de coisas maiores, você está falando, mas olha que deu errado. Lembra daquela época, lembra aqueles anos. Irmão, se você não consegue crer que o melhor ainda está por vir, por que Deus então diria, melhor é o fim de todas as coisas do que o início delas? Irmão, isso aqui é para alguém que está no final do ano. Profetiza aí para alguém que está do teu lado, esse fim vai ser o melhor, irmão. Esse fim vai ser demais. Olha, eu vou falar uma palavra profética aqui. Se você soubesse o que Deus quer fazer nas próximas 7 semanas, a partir de domingo agora, você iria ficar firme, porque Deus vai fazer. Só quem crê que Deus vai fazer o melhor, levanta a mão e adora a Deus aí, por 2 minutos pelo menos. Adore a Deus, 2 minutos, vai, adora a Deus.
Deus vai te dar o melhor. Deus não fez você passar o que passou para terminar desse jeito. Levanta a cabeça e avança, continue avançando. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus vai te usar para pessoas. Deus vai te usar do jeito que você foi capacitado. Você vai viver uma fase ainda esse ano no qual você vai descobrir dons em você, talentos em você que você não descobriu nos 40 anos de idade que você vive. Quem diz para você que você vai continuar do mesmo jeito só porque está com 50? O Coronel Sanders, ele começou o KFC com 80 anos e ficou multimilionário. Quem diz para você que você tem que chegar cedo no teu destino? Deus vai fazer você chegar lá, se você ouvir o que Deus está dizendo para você. Ah, meu Deus da glória. Sabe, se você não quer ouvir do Coronel Sanders do KFC, Moisés começou o propósito dele com 80 anos. E aí? 3 coisas que vão te ajudar a superar o que houve. Primeiro, aceite o que houve. Você não anotou? Ok. Você quer superar o que houve? Aceite o que houve. Ficar discutindo e falando do que houve não vai mudar o que houve. Ficar falando do que houve não vai mudar o que houve, mas pode mudar o que está para acontecer. Para de ficar falando do que houve, aceite, aconteceu. Aconteceu. Você perdeu e acabou. Está morto esse desgraçado, e Deus não vai ressuscitar. Teu passado está morto. Teu passado está morto. Para de querer colocar a vida numa coisa que está morta. Você está vivendo putrefação, porque a putrefação do teu passado está atingindo você no teu futuro. Aí me diz que houve, aceita. Aconteceu. Eu perdi. Aconteceu. Mas a segunda coisa é a seguinte, anote. Reconheça onde você está. Reconheça onde você está. Reconheça onde você está. Sabe por quê? Primeiro, você é arquiteto. Tem engenheiro aqui também. Quando você vai num hotel, atrás da porta do quarto do hotel, tem uma plaquinha com um pontinho vermelho dizendo, você está aqui. E essa plaquinha faz um desenho dizendo, aqui é a saída de emergência. Por quê? Porque quando você estiver numa desgraça, você tem que saber onde você está, para saber a que distância você está da saída e qual caminho você tem que fazer. Quando alguém tem uma dívida, o que a gente tem que fazer? Primeiro, vamos levantar a dívida para quem você deve, depois a gente cria o caminho e a gente vai saber a que distância a gente está de sair dessa. Você está com problema com o teu filho? Você está com problema com a tua esposa, com o teu marido, com a tua esposa? Sei lá. Você sabe onde você está? Que nível de desgraça você está? Porque se você não sabe onde você está, como é que você vai saber o quanto vai te custar para sair dessa? Porque tem problema que ele resolve rápido. Alguns você tem que ficar semanas, alguns outros meses. A pior coisa é você saber o problema que tem, mas não saber o nível dele. Tem problemas que você tem que fazer várias reuniões, várias. Se você não sabe o quão atrasado você está, como é que você vai saber? Eu tenho que fazer isso, ou eu tenho que fazer isso. Reconheça, você está numa depressão faz tempo? Ok, faz quanto tempo? 2, 3 anos? Você tem que ser batizado do Espírito Santo logo. Logo. Está achando que veio para a igreja, se converteu e acabou? Não. Por quê? Porque quanto mais você sabe o problema que você está enfrentando, mais você sabe, mais cheio tem que ser. E o batismo do Espírito Santo vai me imergir. Então você quer superar o que houve e você quer avançar? Para você avançar, primeiro, aceite o que houve, reconheça onde você está. Terceiro, e isso aqui você tem que compreender, para que você nunca pule um fator principal. Decida acreditar no melhor, porque o melhor não é sentido, o melhor é acreditado. Decida acreditar no melhor. Sabe por que você tem que decidir acreditar no melhor? Porque a tua carne vai dizer, não dá mais tempo. O diabo vai dizer, já era. Mas você tem que bater o pé e dizer, mas eu vou acreditar no melhor. Porque fé é uma decisão, fé é um sentimento. Agora, vamos lá. Eu tive que acordar para vir para cá. Sabe, eu tenho que tomar algumas coisinhas para vir para cá. Você tem que tomar um Red Bull, faz uma mandiga lá santa, mistura com um cafezinho. Vai dar glória. Hoje eu vou pregar até subir na caixa de som. Maravilha. Para você acordar, você tem que usar algumas coisas. Banho gelado, sei lá. Porque a pior coisa é você estar com um sentimento e tentando tomar decisão. Você quer ir, mas sente que vai dar errado. Quer ir, mas tem medo de não conseguir pagar. Quer ir, mas tem medo de não dar certo. Você tem que usar todos os acessórios até que você decida acreditar e acredite de fato. Como assim? Se você sabe que o melhor está por vir, mas o teu corpo
Está dizendo para você que não dá mais tempo? Use dos acessórios necessários até que você sinta que você está de fato acreditando. Quais acessórios? Leia mais a Bíblia, ore mais, jejue mais, peça para alguém, vamos orar comigo aqui, até eu sentir que eu estou de fato acreditando, porque eu não posso querer avançar se eu não reconheço o que houve, não aceito, não reconheço onde eu estou, e se eu não acredito o que Deus vai fazer. A minha pergunta é, você está achando que vir de domingo vai fazer você ter fé para a semana inteira, para continuar avançando terça, quarta e quinta? Está enganado. Você tem que hoje receber uma palavra e decidir andar nessa palavra amanhã, na terça, na quarta, e você tem que todo dia acordar e dizer para você mesmo, o que Deus falou no domingo, vai acontecer nessa quarta, vai acontecer nessa quinta, porque eu decidi acreditar no melhor. Mas para mim acabar a palavra, deixa eu dizer algo para você. Quando você pedir para Deus te dizer qual que é o teu propósito, lembre que Deus não vai contar os detalhes. Deus é Deus de detalhes, mas Deus não conta os detalhes. Deus vai te dizer onde você vai chegar, mas Deus não vai te dizer o caminho. Deus vai te dizer onde você vai terminar, mas Ele não vai te dizer o caminho. E você tem que ter fé de acreditar no meio, quando você sabe do fim. Esse é o problema de muita gente. Você quer andar sobre as águas, mas você quer saber até onde a água vai bater. Vai bater no meu joelho, vai bater no meu tornozelo, vai passar peixe perto do meu pé. Você quer chegar na promessa, mas você quer saber por onde o Senhor vai mandar o dinheiro, da onde que o Senhor vai mandar a provisão, quem que o Senhor vai mandar para me ajudar. Mas Deus quer que você entenda que se eu fui Deus para te dizer o fim, você tem que ter fé de que eu sou Deus que vou cuidar dos detalhes. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim, Deus é Deus dos detalhes. Diga aí, mas Deus não fala os detalhes, Deus cuida dos detalhes. Ele fez o mar se abrir, e Ele fez o povo passar a pés secos, porque se tivesse barro, o peso do barro ia atrasar a caminhada, e aí Faraó ia vir e matar eles. Mas Deus falou, fica em paz, eu vou cuidar dos detalhes que vocês nem sabem que existe, mas eu vou cuidar do que você nem pensa que eu preciso cuidar. Vai dormir que eu vou fazer isso aqui ficar batido, isso aqui ficar seco igual concreto. E eles passaram a pés secos. Mas eis a questão, eles nem sabiam que tinha barro, eles nem pensaram no barro. Mas Deus quer que você entenda que antes que você pense em algumas possibilidades de erro, Ele já tinha cuidado do erro, Ele já tinha cuidado dos detalhes, Ele já tinha pulado na frente, Ele já tinha consertado. E você não pode querer avançar preso. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Alguns de vocês estão morrendo. Sabe por que você está morrendo? Porque você fica, de onde vai vir o dinheiro? De onde vai vir o dinheiro? Eu não sei a provisão, eu não sei. Deus está falando, não adianta ficar perguntando, que eu não vou te falar. Porque se eu te falar tudo, onde que vai entrar fé? Se eu te contar tudo, se eu te contar que eu vou salvar, mas você quer saber o dia que eu vou salvar, o dia que eu vou transformar, do que adianta você ter fé? Eu vou dizer para você, eu vou salvar teu filho, vou salvar tua casa, eu vou fazer, mas não fique esperando eu contar o detalhe. Não fique esperando eu dizer para você do que vai acontecer, porque eu quero que você creia no que eu falei. Eu falei para você que se você passasse pelas águas, elas não te afogariam. Eu falei para você que se você passasse pelo fogo, ele não te queimaria. Que se você passasse pela falência, eu sou a tua prosperidade. Eu falei para você lá na Bíblia que se, não é que vai, mas se acontecer de te abandonarem, eu sou a tua ajuda, eu sou o teu socorro. Se tentarem destruir você, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. Mas eu também posso fazer o seguinte: toda arma lançada contra você, eu quebro e não vai prosperar. Toda língua contrária, quem falar de você, quem acusar você no tribunal, eu vou fazer a língua ser condenada, eu vou castigar ela, porque eu não vou dizer para você do que você não vai passar, mas eu vou dizer, se você passar, fique em paz. Fique em paz. Fica em paz. Para de... Meu Deus da glória, eu preciso terminar. Para de querer ficar brigando pelo detalhe e não está avançando. Deus está falando, eu não vou te contar o detalhe, você tem que ter fé. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Vem. Sai de onde você está. Vem. 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 Eu não vou te dar o detalhe. Vem.
Vem. Porque se você não vier, eu não vou permitir que você continue insistindo para mim falar mais com você. Eu já te dei tanto sinal, que sinal mais que eu vou te dar? Olha de onde eu te tirei. Olha o que eu fiz. Você teve um filho fora do casamento. Eu não deixei teu filho se matar de depressão. Tua filha não conheceu o pai. Eu deixei ele passar por... Não, eu protegi. E se passou, eu protegi ele. Não deixei a bala perdida pegar. Eu vou terminar agora. Se você não entende que Deus é Deus de detalhe, mas Ele não conta o detalhe, você nunca vai acreditar nisso. Eu não sei o que está para acontecer, mas eu sei que Deus nunca teria deixado eu começar se Ele já não tivesse resolvido o que tem que ser resolvido. Eu não sei. Agora, a pergunta é: você vai avançar ou não? Não. Você vai avançar ou não? Sabe, eu vou tentar corrigir o que eu falei aqui hoje. Porque sabe, às vezes a gente fala coisa, mas a gente tem a direção, mas não entende a direção perfeitamente. Eu não vou dar a segunda metade hoje à noite, eu vou dar semana que vem. Sabe por quê? Porque eu não posso hoje receber um outro povo e dar para eles uma metade que eles não pegaram início. E eu preciso fazer alguém aqui entender isso. Você está atrasando porque você está preso no detalhe. E Deus está falando: solta. 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 Se você não soltar, do que adianta eu estar aqui em cima? Vem cá. Do que adianta você querer segurar aí embaixo uma coisa que só eu tenho poder de resolver? Porque só eu tenho poder de puxar. Você entendeu? Só eu tenho poder de levantar. Só eu tenho poder de levantar a tua finança. Só eu tenho poder de levantar a tua casa. Como é que você quer que eu levante uma coisa se você não deixa na minha mão? Aprende a deixar na minha mão. Quando você deixar na minha mão, eu faço. Quando você aprende a deixar na minha mão, eu faço o que você não pode fazer. Eu levanto, eu seguro, eu sustento, mas deixa. Ai, Senhor, como vou fazer? Olha minha situação, como é que está baixa. Olha minha saúde, deixa. Eu não falei que você ia chegar lá? Você já chegou lá? Não. Por quê? Os detalhes estão complicados? Eu já te falei. Eu sou Deus de detalhe, mas eu não conto detalhe. Então, busque uma visão. Essa campanha que nós vamos começar se chama Prosseguindo para o Alvo, porque eu quero que você tenha um alvo. Eu quero que você tenha um alvo maior do que a tua casa, maior do que a tua família. Eu quero que você descubra a razão, mas eu quero também que você creia que até você chegar no alvo, você vai alcançar tudo que você precisa para chegar lá. Então, para chegar no alvo, fique em paz. Deus vai te dar a paz que você precisa. Deus, Ele tem a felicidade que você precisa, a saúde que você precisa, as pessoas que você precisa. Deus tem como restaurar o seu lar. Ele tem como restaurar tudo na tua vida para que você chegue lá. Mas você tem que alcançar 5 coisas. Essas 5 é do domingo que vem. Porque em nome de Jesus, você tem que prosseguir para o alvo. Você tem que continuar avançando. Amém?